especial mesmo, muito inteligente, vai trazer um conteúdo muito legal pra gente. Pessoal, me deem um toque aí, se tá super, né, se tá fácil de ouvir, se a imagem tá boa, né, o pessoal aí, Léo, me dá um toque, a Luísa, que chegaram. Ó, a Luziana tá chegando aqui, da Neo Sinapses, que é a empresa dela. Então, ela vai solicitar aqui e já vai entrar conosco. A gente vai começar a nossa live no Minuto Terapia. Hoje, práticas familiares positivas. Esse é o nosso tema. Um tema muito bacana, né? Das relações familiares, né? Desse conteúdo aí, né? Das famílias, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Vamos ver, ela deve estar chegando aqui. Mas é isso, gente. Sábado passado a gente teve um outro Minuto de Terapia que foi super especial, né? Que a gente falou sobre o amor, do livro Amor, uma História, que vai ter a live, a segunda parte, dia 15. Dia 15 do 8, o Marcelo da Luz vai estar conosco aqui de novo, falando sobre a outra parte, né? Continuação do livro Amor, uma História. Oi, Lisiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Acho que a Luziane não me chamou aqui. Deixa eu ver aqui. Agora ela vai entrar. Espera mais um pouquinho. Tá chegando. Tá Oi, chegando. Oi! tudo Tudo bom, Di? bom? Tudo, queridona. Tudo bem? Bom, prazer em estar aqui no Minuto Terapia, que eu tenho acompanhado, então está trazendo muitas coisas boas. Sei, Então, sei. Minuto Terapia já vou tem estar seu aqui. lugar cativo aos sábados às 17 horas, né? Tá muito legal. Sim, E tem um que público que sempre bacana. chega. Ah, muito bom, muito gostoso. Tava aqui falando em Como a você. gente Diga. estamos na hora do chá, né? É, Eu adoro essa hora do 17. na hora do Vou chazinho. aqui com o meu chazinho, ó. Ah, que delícia. Chazinho da Laura. Ah, da Laura. Ah, fiz a minha encomenda com a Laura lá. Ela vai me entregar segunda-feira. Tô louca pra provar. Esse é o Felicitar. Eu acho que eu pedi esse também. Gente, então, olha, tava aqui dando boas-vindas, viu, Luziane, pro pessoal. Boas-vindas para você também, né? Que a gente conversando e a gente super apoia o trabalho uma da outra, porque a gente sabe o quanto é importante, né? Essa coisa de ajudar as pessoas a entenderem, a fazer as coisas da melhor maneira para elas, que elas se sintam bem, se sintam felizes, se sintam saudáveis, né? Então, esse é o nosso foco principal aí, né? Que as pessoas consigam se desenvolver bem, né? E com saúde. Então, eu sempre, né, a gente faz sempre a nossa troca aqui, a gente conversa e tal. E eu falei para a Luziana, vem para conversar com a gente sobre o teu trabalho, né, que é esse processo da educação das emoções, né, voltada às crianças, voltada também aos pais dessas crianças, né, super importante, é um trabalho de base, um trabalho de prevenção à saúde, né, Lu? Exato. Então, assim, eu convidei ela, não, vamos fazer sim, vamos fazer logo. Aí a gente encaixou, né, e deu tudo. Ai, Que que delícia! Tô vendo que tem uma grande amiga minha aqui, Brenda. Oi, Brendinha! Dando um beijo aí. Ela tá lá em Salvador, também tem filhos. sei. É, eu não sei se a gente já vai começando a conversar ou espera. Eu quero dar assim algumas dicas aqui pro pessoal que eu acho que é importante. Tipo assim, ó, eu tava aqui mandando uns aviãozinhos. Bom, gente, então assim, os aviãozinhos que estão ali embaixo, vocês já sabem que é para compartilhar agora com as pessoas que estão aí com o seu celular na mão, de repente, né? Ah, olha que assunto interessante, vou assistir, né? Ainda mais quando é indicado por alguém que a gente confia, ou seja, se é um conhecido nosso, uma pessoa próxima, que a gente sabe que vai aproveitar o conteúdo, manda o aviãozinho, a pessoa já, de repente, já entra agora. E os coraçõezinhos ali, né, fofinhos, que a gente vai clicando de vez em quando, é para mostrar que se vocês gostaram, o Instagram entende isso como muito positivo, muito bom, um assunto relevante e ele divulga ainda mais né, no canal do Instagram e as pessoas vão chegando cada vez mais. Isso é muito bom, porque esse assunto é muito relevante. É muito Coraçãozinho, gente. coraçãozinho. Coraçãozinho. Pode ser daqui a pouco, porque ainda não viram a live, então tudo bem, mas no decorrer da live, mandem coraçõezinhos, tá, gente? Ok? Então, todos muito bem-vindos. Podem ir perguntando, interagindo. A gente vai também fazendo isso na medida que dá, porque vocês sabem que é uma hora de live, né? Então passa super rápido, né? Mas a gente estruturou de uma maneira que eu acho que vai ficar bem bacana.
tá? Acho que vocês vão curtir. Vamos então? Tu ia falar alguma Vamos, coisa e vamos. aí eu te cortei. Tu ia falar alguma coisa? Antes tu falou assim, já dá para entrar no assunto e tal. E aí eu... Não, o que eu ia falar, você comentou, né, que eu trabalho com habilidades socioemocionais, então eu já sou psicóloga há mais de 20 anos, venho dedicando aí ao processo da saúde mental, né? Trabalhei quase mais ou menos aí uma década com psicoterapia, mas já tem mais de 10 anos que eu enveredei pela área da educação e tenho trabalhado, né, nesses últimos anos com o método Friends, que é um programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para prevenir ansiedade, depressão. Então, você começa lá cedo, né? Desde os 4, quanto mais cedo, melhor, porque a criança, quanto menor, ela vai estar com esse processo da neuroplasticidade, a capacidade de aprender. Então, tudo é mais fácil, né? Quanto antes, melhor. Sem dúvida. Então, a gente vem trabalhando e uma das coisas, né, da Neosinapses é trabalhar com programas baseados em evidência científica, Sim. porque já tem uma efetividade, né, Dionéia? Sim. E aí a gente vem trabalhando agora com esse programa de qualidade na interação familiar, que a gente vai falar um pouquinho também no final, né, sobre ele, Sim. mas tudo que a gente vai falar aqui não é opinião pessoal, não é achismo, não é tudo baseado no que a ciência, a psicologia já vem estudando há mais de 5 décadas, porque esse conhecimento que a gente está trazendo aqui desde a década de 60, que começou um boom, e isso vem só crescendo e trazendo mais evidências, né, que existem práticas educativas para os filhos que funcionam mais que outras, Sim. né? Então, que são mais positivas. Então, isso é importante já deixar aqui, né, para o pessoal saber que tudo que a gente vai estar falando aqui tem base científica e evidência. Sim. Perfeito, perfeito. Não, o teu trabalho é muito legal, assim, né? O método que você trouxe para Foz, né? Para a região aqui, né? Que é super conhecido já no Brasil todo e fora, né? No Brasil. Então, assim, o teu empreendedorismo de vir, de trazer e o quanto tem repercutido, né? Aqui na região. Eu mesmo já te encaminhei Sim. várias famílias, né? Que eu tive excelentes feedbacks, assim. E a gente sabe, eu sempre falo, desde que eu estou em Foz, faz 15 anos, eu digo, tem que trabalhar com os pais, é muito importante, os pais precisam de ajuda. A gente precisa trabalhar com educação, psicoeducação. A gente precisa disso, né? Uhum. Um filho é isso, bom, e aí? Né? Não tem a tal da receitinha de bolo, tem a coisa, vou dar né, vou saber a medida certa das coisas, a gente precisa de informação, a gente precisa, né, de orientação para isso. E essa é a ideia, né? E eu acho muito, muito legal o teu trabalho. Então, eu também não me apresentei, então, quem não me conhece, eu sou Dionéia Gonçalves, sou psicóloga, sou psicóloga clínica, trabalho com adolescente e adulto, né? Adolescente ele já 16 anos para cima, então é o meu público, né? Trabalho com um adulto. E então, assim, estou aí nessa parte também, né? Trabalhando com prevenção e trabalhando com tratamento, né? Mas é isso. Então vamos lá para a gente não perder muito tempo, porque o conteúdo é muito bom para, né? E aí qualquer coisa depois, quer E conhecer mais a Luciana, vai seguir ela na Neosinapses lá, né? @Neosinapses, que é o Instagram dela. Não tem como não achar, tá? Luciana, me fala assim, ó. Então entrando já no tema sobre os pais, né? A gente sabe que essa relação entre os pais e filhos, assim, né, as nossas referências parentais, né? Nossos modelos, vem de, né, o nosso primeiro núcleo social é a família, né? Então, assim, quem nos cuida, nossos cuidadores, seja avós, tios, enfim, os pais, quem nos cuida ali é muito, muito fundamental, é muito base para tudo, para nossa vida adulta. Então, dentro né, disso que a gente sabe que é, né, algo ponto pacífico, e qual é aí o papel, né, dos pais no desenvolvimento de uma criança? Fala pra gente. então, Di, você tocou num ponto aí, essa questão da interação pais e filhos, que é para a vida toda. Uhum. Então, e tudo que a gente, dessa relação, ela vai ficar marcado, ela está marcado na memória. Você que atende em consultório, você vê o quanto que
pessoas, né, que chegam com problemas, como que a base está lá na infância. Então, você falou, a família é o primeiro núcleo ali social. E os pais têm essa função de socializar a criança, né, no mundo, ou seja, apresentar as regras, como é que funciona o mundo. E, na verdade, esse mundo, inicialmente, é ali na família. Sim. Né? A criança ela vai ter esse acesso. Então, eu acho que uma coisa, para a gente pensar nesse papel dos pais, é importante a gente saber assim, os fatores que influenciam no comportamento, né, dos filhos. Porque a gente tem uma carga que é inata, que é genética e que é do temperamento, né, que a gente traz traços, né, Já que vem, né? já vem com a Já vem junto criança. no pacote. Você vê, Vem no às vezes pacote. um bebezinho, né? Você vê um bebezinho, ele tem uma, por exemplo, às vezes é mais sensível ao estímulo, né? Ele dorme menos do que outros bebês. Então, o bebê ele já vem com, né? Já vem com uma carga, um temperamento aí que é acesso ali inato. E tem, por outro lado, a questão ambiental. Então, tudo que a gente aprende nessa relação, né, e também as influências culturais, elas influenciam diretamente nesse comportamento. Como que essa personalidade, né, como que a pessoa ela vai se comportar ou interagir no mundo. E aí vem a nossa responsabilidade, porque essa interação ela influencia muito mais do que a própria genética e Sim. do que o temperamento. Então, essa interação, Ele é muito ou mais seja, se tá lá o determinante, né? bebezinho, Ela é muito mais determinante. oi? Ela é determinante porque ela ajuda a modelar. Então, é fundamental o momento após o nascimento de uma pessoa, de uma criança, né? Porque tudo que ela vai viver ali, Isso, ele é muito mais marcante, porque tem a vivência, a experiência, né? Então, tem uma exatamente, porque ela predisposição, vai aprender nessa experiência. Você claro. vê, a própria criança, ela aprende a diferenciar, ela se caracteriza eu a partir do outro. Sim, E essa linguagem, ela aprende aonde? Em casa. E sim, ela vai imitando esses comportamentos, né? Ela vai. Então, eu vejo que os pais, essa interação, ela é fundamental para você, de fato, formar uma pessoa. sim. Então, é importante também a gente dizer que não dá para. Não existe manual que você vai, então eu vou moldar, então se o comportamento, se essa interação ela vale mais do que tudo, então eu vou moldar o meu filho para ele ser perfeito, para ele ser como eu gostaria de ser também, isso menos, né? Não dá Não é para bem assim. fazer isso não é bem assim que funciona. Sim, Então, eu vejo que é importante para os pais entenderem esse papel, né, que eles, como que funciona, e investir nisso. Que a sim, gente investe em tanta coisa na vida, né? Carreira profissional, você investe lá nos seus hobbies, cursos, pós-graduação, tanta coisa, mas na função de pai, muitas vezes a gente comete aquele erro de achar que o instinto basta. sim. Então, o instinto materno, o instinto paterno, e não é bem assim. Porque é tanto que eu costumo dizer, né? Tem uma pesquisa, que a própria professora Lídia Weber, né? Que ela coordena, que eles fizeram com adolescentes, tanto de pais adotivos como adolescentes de pais biológicos. E eles fizeram várias escalas perguntando o quanto que esses adolescentes estavam satisfeitos com as práticas educativas dos pais. Sim. Assim, o resultado, o que eles viram é que os adolescentes de pais adotivos, eles estavam mais satisfeitos. Isso leva a gente um pouco a inferir que muitas vezes o pai adotivo, ele vai estudar mais, ele vai investir mais, que ele tá, aquilo foi uma decisão muito planejada. Muitas vezes, né, a gente pai biológico, a gente enfim,
não se planejou para aquilo, então aquilo também não está naquela prioridade. Mas aí é que eu venho chamar a atenção. Uhum. Uma vez, seja sem planejamento ou com planejamento, uma vez você tem ali uma criança que depende de você né, para ver esse mundo, para estar no mundo de um modo, né, que seja mais saudável, você vai precisar investir. Uhum. Então não tem, né, não tem muito jeito. Acho que esse processo do investimento parental, ele é muito sério. Apesar de não ter receita, de não ter manual, mas você já tem hoje muito conhecimento de como esse comportamento ele pode ser moldado. Como é que você pode ajudar, por exemplo, uma criança Uhum. a manifestar aquelas forças que ela tem, os potenciais, as habilidades, porque elas nascem com, né, já com esse potencial inato. Uhum. Mas a forma que os pais vão interagir, isso pode tanto abafar ou até neutralizar esses potenciais, como podem fazer com que esses potenciais floresçam, Uhum. né? Aflorem mais. Então, isso é que eu vejo que é a grande responsabilidade, o papel do pai, da mãe ou do cuidador, né? Às vezes a criança está com uma avó ou com uma tia, mas é super importante para gerar essas aprendizagens, né? Que sejam mais saudáveis e que tenham uma adolescência mais saudável, uma idade adulta também, né? Eu falo muito aqui, né? Aí o meu hashtag refletido sempre que eu falo, e o meu propósito com Minuterapia, e assim, quem se trata comigo, enfim, sabe que eu sempre vou gerar reflexão na pessoa, né? Então, assim, as coisas não vêm prontas pra gente, nem quando a gente é adulto, a gente tem que poder pensar. O Marcelo, na live da semana passada, ele falou, né? Marcelo filósofo, então, uma pessoa assim, né, super que reflete pra caramba, ele trouxe, e a gente foi falando disso, né? Vamos refletir sobre o amor, que é um aspecto, não é falando sobre o tema amor, que é um aspecto assim, que a gente sente, é uma emoção e tal, mas assim, tá, vamos pensar também sobre isso. E eu sigo na mesma linha, né, Luziane, a gente pensar sobre educação, pensar sobre aquela pessoa que está aos meus cuidados, né? Pensar como que ela reage, por que que ela reage assim, por que que ela não reage do outro jeito, por que que a resposta é uma e não outra, né? A Roberta também, que é psicóloga, a gente fala muito sobre a questão, né, do desenvolvimento da criança, enfim. Ela fala nessa questão de a gente poder saber exatamente, porque às vezes uma criança tem uma predisposição de um temperamento mais tímido, né? E que se ele não for trabalhado de uma maneira assim que ele possa desenvolver esse temperamento que é mais que vem, que é inato, né? Como você falou, às vezes a gente pode reforçar uma fraqueza, né? Não que né, a pessoa é mais introvertida, tudo bem, mas que ela saiba lidar com isso e outros aspectos sejam reforçados para aquilo não ficar tão limitante para ela na vida adulta, na adolescência, né? Né? Então a gente precisa saber onde a Isso gente é está fundamental. pisando, né? E uma coisa também, só desculpa roubar um pouquinho do teu tempo, e dizer assim, ó, que Não, imagina. cada filho é um filho, né? Então, assim, eu tenho dois filhos, um pode ser, vamos pegar o exemplo do temperamento introvertido e extrovertido, um pode ser super introvertido e o outro super extrovertido, e eu vou lidar diferentemente com esses dois, não é igual, né? Não é igual, Exato. não é igual E como olha, e olha, não é igual como eu fui tratado e não é igual que eu vou tratar os dois, porque são necessidades diferentes. Necessidades e emocionais. olha a oportunidade, né, de você ter irmãos com essas diferenças. Quer dizer, desde cedo você poder trabalhar com essa complementariedade, um aprender com o outro. Perfeito. E se o pai, se você tem, aí a gente vai falar daqui a pouco sobre esses estilos, mas se você tem um pai, uma mãe que é mais participativo e que tende a valorizar os aspectos positivos de cada filho, então isso acaba criando um ambiente colaborativo em casa e não competitivo. Sim. Porque muitas vezes se você vai comparar, ó, seu irmão, faça como seu irmão. Ah, mas você não faz nada certo. Você tem que ver, ó, seu irmão tá tirando nota boa. E você, por que que não tá? Aí quer dizer, começa essas comparações, às vezes o pai até faz numa boa intenção. Uhum, Ah, vamos ver se ele se espelha no irmão, mas aí o menino começa a não gostar do irmão, uhum, começa a até desenvolver um comportamento
mais rebelde, arredio, né? Porque ele vai tentar Mais chamar atenção né? por outro. Ou até de se interpretar mais ainda, né? Exatamente. Então a gente precisa realmente as palavras, né, nessa fase, elas marcam muito. Na verdade, em qualquer fase, É. as palavras marcam, mas na infância mais ainda. Que aí tem um aspecto que a gente precisa, todo pai, né? Porque aqui o tempo todo a gente vai estar reportando para princípios, né? Princípios de educação positiva. Então, tem um princípio que é você conhecer aquela fase do desenvolvimento da criança, né? Ou seja, da criança, do adolescente, mas do seu filho. Em que fase que ele está? Quais são as respostas? Então, isso a ciência já tem muito material aí. Esse princípio não é tão difícil da gente se desenvolver nele. Sim. Acessar, porque você acessa esse conhecimento e isso, pelo menos, lhe dá elementos para você saber o que esperar de uma criança. Porque, às vezes, a gente está esperando além do que ela pode nos dar. Então, às vezes, uma criança de 5 anos, né, você espera que ela, sei lá, tenha um determinado desempenho numa área, seja para fazer amigos, ou seja para fazer a tarefa sozinha, ou alguma coisa que ela não dá conta ainda. Então, ela não consegue fazer por ela mesma. Sim. Enquanto que, às vezes, outras tarefas você faz para ela e ela já poderia estar fazendo. Então, você não contribui com essa autonomia. Então, é muito importante saber em que ponto do desenvolvimento aquela criança, o seu filho está. Né? É poder estar atento às necessidades. Qual a necessidade daquele momento, né? Porque não tem muitas vezes a ver com a idade cronológica, né? Tem muito a ver, às vezes, né? Às vezes um filho que já é terceiro, quarto, né? Ele já tem às vezes uma outra percepção das coisas. Quando ele é o primogênito, são várias variáveis, são vários aspectos que a gente precisa trabalhar com a singularidade desse sujeito, né? Dessa pessoinha, né? Então, assim, cada um vai ter uma demanda diferente, um tempo diferente, uma maturidade emocional diferente. Então, eu gosto muito desse termo que a gente usa na terapia do esquema, né, Luziana, que é das necessidades mesmo básicas emocionais. Então, quais são as necessidades de uma criança? Porque ali, né, a cognição e a emoção está se alicerçando na primeira infância ali, né? No 0, 1, 2, 1 aninho e meio para a gente começa a questão da autonomia, do encorajamento, começa a andar, começa a aprender algumas coisas sozinho, guardar os brinquedos, e isso tem todo um significado muito importante, né? Eu vejo que não é complexo, tanto quando você pensa, nossa, mas criar um filho é muito complexo. Não, né? Mas se a gente estiver um pouco mais informado e se educar mais, né? Ficar ligado no momento que eu decido ter uma criança, decido adotar uma criança, decido cuidar de uma criança para alguém, né? Que eu possa estar ligado no que é fazer isso. Né? Porque é uma tarefa que é complexa, mas é uma tarefa importante. Né? E é uma tarefa das mais desafiadoras, né, Dioné? Porque você é mãe, esse papel, tipo, você vai no trabalho, você volta, né? Deixa o trabalho lá, agora você está fazendo um outro papel. Mas pai e mãe, não, o tempo inteiro. E agora, nessa era do WhatsApp, o filho está na escola, a qualquer momento você recebe uma mensagem, né? Você, 4 horas. Às vezes, está até acompanhando de longe, recebendo vídeo, enfim. O tempo inteiro, né? Você está Se não é vendo o filho, assim, com as suas questões do dia a dia, é sentindo esse filho, né? 24 horas. Quer dizer, a conexão é muito forte, né? Mas é uma conexão que precisa ser estabelecida. Porque isso é a base, né? Essa conexão, esse vínculo, né? Essa relação de segurança, né? De que eu tenho alguém que está por mim, que é alguém que me cuida, alguém que é uma referência para mim é muito importante, né? Mas deixa eu te perguntar assim, ó, sobre, tu tinha me dito do porquê o autocomportamento é importante para educar os filhos, o autocomportamento, o comportamento do cuidador, do pai. Tu tinha me dito de estilos parentais, estilos, né? Tu tinha falado de 4 estilos, eu acho super importante você falar dos 4 estilos pra gente, considerando que agora são 17 e 27.
Agora te vamos lá. situar, então. Vamos lá. Diga pra Isso, esse inclusive é outro princípio, né, de educar filhos, né, esse princípio da educação positiva, que é o autoconhecimento. Quer Tá. dizer, antes todo pai e mãe foi filho já, né? Ou é filho, Sim. mas claro, foi filho, criança, aprendeu e o que eles aprenderam foi com os pais. Sim. Então, como referência. Então, a gente vê aí 4 estilos, né? São descritos aí 4 estilos. Então, você tem um estilo, por exemplo, autoritário, né? Que é aquele estilo que é muita regra, é muito limite, né? Faça isso, faça aquilo, cale a boca, me obedeça e pouco afeto. Tá. Então, o que acontece nesse estilo autoritário? O desempenho escolar da criança é até razoável, porque ela faz o que manda, né? Tá. Mas você vê dentro do o que ela aprende, né? Acaba que eles têm essa criança, ela vai ter pouco problema de comportamento, porque ela é obediente, então ela aprendeu a obedecer, mas ela fica uma criança e a tendência a ser um adulto muito subserviente. Ou Uhum. seja, ela aprende que ela precisa se anular para poder ser amada. Sim. Então, A coisa do e auto-sacrifício. isso Do auto-sacrifício ali. e aí o que é que acontece? O índice nessas pessoas que têm pais autoritários nesse sentido, né? Ou até Só muito exigentes, talvez, né? Às vezes muito Não exigentes. mas os autoritários, o estilo é bem esse. Hum, Eles exigem, mas não dão afeto. Então, Não né, é acolhe, aquela, né? aquela relação Acolhe. ali. Uhum. Isso. E então, cria muito questão do medo. As crianças ficam inseguras porque elas nunca sabem o que é que devem fazer, Uhum. né, para poder ter aquele afeto. E aí, o que é que acontece? Qual é a consequência? Autoestima baixa e altos índices de ansiedade, depressão e estresse. Medos. Então, esse Medos e medos, né? Muitos medos. Esse é o estilo autoritário. Aí vem o contrário, vem o outro oposto, que é o estilo permissivo, né? Que são aqueles pais que deixam fazer Frouxo, tudo, mais não tem frouxinho. regra. Quem coloca a regra em casa são os filhos. Então, os filhos colocam regra, são aqueles pais que não conseguem dizer não, com medo dos filhos não amarem mais, né? Então, aqueles pais que dão tudo, inclusive coisas materiais, enchem o filho de presente, né? Enfim, Compensam, né? E como tem isso hoje, a gente não vai poder falar agora disso, mas como tem isso hoje, né? Querendo compensar, né? muito. A E criança. aí fica o que acontece? Pasme, né? No caso, esse estilo, que é o permissivo, ele tem pouca regra Sim, e muito afeto, porque eles estão ali, eles fazem tudo que o filho quer, estão ali juntos, sim, brincam e tal, mas não dão limites. sim. Então, o filho na escola, geralmente ele vai ter um desempenho ruim na escola, né? Em termos de comportamento, eles aprendem que amar uma pessoa, assim, que eles aprendem só a receber, né? Então, eles acham que amar uma pessoa, né? Eles têm que serem amados, eles não precisam dar nada em troca. Uhum. Então, muitas vezes tem um comportamento um pouco até antissocial. Mais Aquela pessoa egocêntrico até às vezes, né? mas isso é tudo, eu preciso ser servido, Sim, né? Então é o reizinho, né? O reizinho fica sempre naquela e tem uma dificuldade imensa de lidar com as frustrações, porque sempre teve tudo. sim. Então por isso que às vezes tem um processo de comportamento antissocial, porque você vê, não foi frustrado, né? Você vê o papel da Teve limite, frustração. né? Não teve limite, quer dizer, tudo Isso, pode, né? não tem limite, Tudo só pode. que ele vai para o mundo e o mundo vai dar limite, né? Então os pais A não vida é dura, socializaram. a vida é dura. Aí você vê a falha no processo que a gente falou lá no início, né? A função dos pais de socializar uma criança, ou seja,
de mostrar como é que funciona esse mundo. Se eles não criam aquele micro-universo ali na família, né? Como é a vida real, então chega, né? A criança vai se expor na escola ou, enfim, em outros ambientes, em outros grupos sociais, ela vai ver que não é bem assim, que não é tudo que ela quer, ela tem, ela vai se frustrar, e aí essa incapacidade, né, para frustração acaba gerando um senso muito baixo de autoeficácia. Ela acha que não consegue por ela mesma. Né? Então, isso mexe de tem novo na autonomia, né? De novo, pega na autonomia de novo, né? E é a pessoa difícil de se adaptar depois, né? Não consegue encontrar um grupo, não consegue encontrar amizades mais consistentes e sólidas, né? Começa a ter uma dificuldade de adaptação nos outros meios sociais, né? No trabalho. Exatamente. Então, isso seriam os pais permissivos. Tá. Aí tem um terceiro que esse é o pior de todos, é o negligente. Esse nem dá limite, nem dá afeto. É aquele que deixa o filho solto, não tá nem aí, ausência não acompanha, porque você vê, de um jeito ou de outro, o pai autoritário, ele vai lá, às vezes até bate, né? Sim. Tem prejuízo para a criança também. Ele vai ter um prejuízo, né? A gente viu aqui grandes índices de ansiedade, depressão, enfim, mas o outro já peca pela falta de limite, mas dá muito afeto, que é o permissivo. O negligente, ele nem dá afeto, nem dá. Aí é o abandono, né? E aí, o triste abandono. Né? Exatamente. E é exatamente isso que as crianças aprendem. Né? Ela começa a pensar que é culpa dela. Então, que ela não merece ser amada, porque é culpa dela, né? O pai não tá nem aí, nem dá limite, nem. Então, ela começa a ver que é alguma coisa errada com ela. Então, essas crianças, elas têm uma autoestima muito baixa. Aí vem todos esses índices aí de. E às vezes muitas vezes tornam né? adulto super dependente, né, Luziane? Tornam-se adultos muito dependentes de afeto, aquelas pessoas que grudam no outro, não conseguem ficar sozinha, não fazem nada sozinha, né? Se submetem, entram em relações abusivas, né? Enfim, né? Que são as crianças, os adultos que foram negligenciados na infância, perfeito. Muito bom. Muito bom, viu? E aí vem o estilo positivo, né? Que são os pais participativos. Legal. Então, esses participativos, eles mantêm a autoridade, são firmes, colocam limite, porque eu costumo dizer, né? Limite é prova de amor. Então, quando você tá... Limite é amor, né? Limite é amor, né, Luziane? Sim, exato. Mas aí, eles não colocam só limites, eles dão muito afeto, claro. Né? Então, entram e participam. Então, por exemplo, vai montar as regras da casa, uma rotina, né? A criança participa. Então, isso é, inclusive, uma estratégia, né? Você junto, vamos fazer junto, então, essa rotina, vamos ver aqui quais são as consequências desse comportamento. Quer dizer, se você, sei lá, você tem um compromisso ali, uma responsabilidade de ir bem na escola. Né? Então, se a criança não vai bem na escola por um outro comportamento, sei lá, ficou jogando videogame mais do que deveria. Então, aí os pais, eles são participativos, eles não vão falar, mas você não tem jeito mesmo, né? Você não vai ter futuro. Aí, quer dizer, ao invés de estar com essas frases, essa comunicação mais negativa que vai marcar a criança, então já tem ali um processo para ajudar essa criança eles estão vendo que ela está com uma dificuldade. Então, esses pais participativos, eles têm mais conhecimento também, né, de como funciona a questão do comportamento. E eles começam o quê? Tanto a reforçar os comportamentos positivos, que aí eu já estou entrando até em dicas aqui, né, de práticas positivas, que é, por exemplo, você estar atento na hora que o seu filho tem um comportamento bacana. Sim.
né? E você pontuar ali na hora, poxa, filho, eu fiquei muito feliz que você arrumou seus brinquedos. Olha como você né? Você demonstrou organização, cuidado, você é cuidadoso. Então, esse reforço, a criança, ela vai tender a repetir esse comportamento. Claro. O reforço, o reconhecimento, né? Porque nós precisamos de reconhecimento. A gente precisa da que a gente chama da validação, né? Eu preciso dessa validação, preciso desse reconhecimento. Então, quando eu mesmo digo que não tá tão bom, que, né, olha, quem sabe você tenta diferente, se esforça, você consegue, ou não, não tá bom. A criança se entende que ela é pertencente, né? E validada, mesmo que seja para ter um feedback negativo, ou seja, não é assim, não tá legal, mas ela sente que ela é reconhecida, né? Ela se sente reconhecida como alguém que está ali. Exatamente. É muito importante isso. E Mas fala fala então demais já vamos entrar nessa questão assim, como mudar alguns comportamentos, então, né? Falou assim, é possível, a gente sabe que dentro da tua experiência, do trabalho todo que você faz com pais e com as crianças né, no teu espaço, né, de educação emocional, o que você vê assim, que são práticas efetivas assim para isso, para essas melhorias? Agora, inclusive, que a gente está no momento onde estamos muito próximos dos filhos e, né? Fala pra gente, eu acho que vai ser muito valioso nessa live. Estamos no. Olha, uma primeira coisa, assim, né? Principalmente agora que a gente está nesse período meio confinado ainda, né? Com os filhos, tudo junto ao mesmo tempo em casa, né? Home office, limpa a casa, Sim. passa roupa, faz comida, lava banheiro, enfim. A gente está nesse, né? Tudo junto agora. Eu acho que uma coisa que é fundamental é ter flexibilidade. Então, a gente não... Sabe aquela coisa da autocompaixão, de você não... Até ter empatia, né? E autocompaixão, primeiro, para você saber que tem dias que vão ser piores que outros. Sim. Então, essa condição da flexibilidade, de você, ok, né? Hoje não dá para... Né, aquela rotina maravilhosa que eu planejei, inclusive com a criança, né? Às vezes a criança está lá, agora assistindo aula online, enfim. Então, isso eu acho que é um ponto. Já que eu falei de rotina, eu penso que fazer rotina juntos, ter alguns momentos ali para vocês estarem juntos, né? Sem celular, sem trabalho, sem, né? Ter um momento ali para você entrar no universo da criança, isso é muito rico, porque a criança, o senso de tempo para a criança é diferente do adulto. Claro. Então, às vezes, você vai ficar ali 15 minutos. Gente, é uma eternidade para a criança. Sim. 15 minutos, né, o quanto que você, enfim, começa a inventar brincadeira, entrar no universo. Isso aí é muito rico e ajuda muito. Então, eu vejo que ter na rotina um tempo da família e para fazerem coisas assim que gostam, porque hoje, assim, se a gente for falar em autorregulação emocional ou autocontrole, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo está mais suscetível, ainda mais todo mundo em casa, às vezes briga mais, sim. Enfim. Então, a gente tá com o pavio, né? A gente está um pouco suscetível a isso. Então, eu penso que aumentar os tempos, as pausas, para fazer algo mais relaxante, sabe? Eu tenho uma dica que eu dou sempre, tanto no Friends, como também no grupo de pais, que é fazer um canto da calma. Que não é o cantinho do pensamento, sim. Não é. Vamos misturar as estações. Não é o canto, não é a Super Nani lá com o canto do pensamento, nananina. É a questão de você... A gente precisa de um tempo. Então, às vezes, você tá pé da vida porque a criança fez uma coisa que você já tinha dito milhões de vezes. Ao invés de você ficar, eu já falei milhões de vezes. Ao invés de falar isso... Vamos dar um tempo, ó. A mamãe agora vai para o canto da calma. Vai, sei lá, vai a criança também. Daqui a 15 minutos a gente...
E aí tem dá esse modelo, porque o adulto, né, o pai, a mãe, precisa dar esse modelo de regulação emocional. Sim. Como é que eu quero que meu filho se controle? Meu filho de 5, 6 anos, que os lobos frontais nem estão desenvolvidos, né? Que ele está funcionando muito mais, muito instintivamente, emocionalmente. Então, se eu perco a paciência e saio chutando tudo, gritando, como é que eu vou querer que meu filho apresente um comportamento também mais tranquilo, mais controlado? Gente, não funciona. Então, eu acho que esse processo do canto da calma e a gente assumir que a gente perde a paciência, que a gente se irrita, Todo mundo né? perde. Que vai ter dias Que todo mais mundo difíceis. percebe que está perdendo a paciência, mas que eu também posso retomar a paciência, o equilíbrio. Essa ideia do cantinho da calma, até a Carla Barbosa aqui, né? Que já foi aí tua cliente, né? A família dela. A Carla Barbosa já botou um monte de coraçãozinho aqui, que é mesmo importante, né? Essa coisa de a gente saber que eu posso me autorregular, né? A Carla tá falando aqui, o Daniel sempre lembra a gente, o exercício da respiração. Que amor! Ele lembra, Manda um beijo pra ele, Carla. O exercício da respiração também é bom demais, ela tá colocando aqui, né? Gente, lá, eu lembro lá na Neosinapse, é uma das coisas que eles mais gostam, as crianças gostam, então isso é muito bacana. A gente vê, né, que as crianças têm muita energia, elas querem, né? E eu acho que isso é super, né? Criança que é quietinha e que não quer brincar, gente, tá doente, né? Lá em casa era assim, se tivesse muito quieta e calminha e deitada, tá doente. Criança quer Então, brincar e é importante a gente saber como que ela quer brincar, porque cada um tem o seu jeito de brincar, mas criança quer e precisa brincar, né? Lúcia, deixa eu só fazer um break aqui, assim, ó. A Brenda falou, então, que adorei o cantinho da calma, tá? A Morena Silveira, ela falou que acabei de levantar do chão montando Lego. É muito divertido e acolhedor. E a Carla também falou que o autocuidado para cuidar do outro, né? Que é importante se cuidar para cuidar do outro. E o Rafael tinha falado que é importante os pais realmente se prepararem para ser pais, né? Ou quem vai cuidar que possa se preparar. Já tinha dito isso mais atrás, mas eu aproveitei aqui para já fazer uma revisão de todo mundo. Bacana. A Brenda perguntou assim: o canto da calma é a hora da família toda junto? Ou assim, depende quem vai para pensar um pouco, como é que é? É para a família toda. Vocês podem fazer um canto. Agora, esse cantinho da calma, ele não pode ter nada eletrônico, nada para estimular. Então, leva o quê? Leva uma peninha, uma bola para fazer massagem, um livrinho, né? Às vezes, colocar uma música relaxante, um cheirinho. Enfim, aí vocês tem aquele caleidoscópio, né, Dioné? Inclusive aquele que você me deu, que acabou quebrando, né? Porque... Vou te dar outro, vou te dar outro. Mas eu tenho com criança, enfim, ele foi até um adolescente, um aluno meu. Mas o caleidoscópio eles amam, né? Você passar ali, então aquele é uma prática também muito bacana, né? Deles ficarem no aqui e agora. E é o canto que eles mais gostam. Então, vocês montam em casa um local. Filho pode também fazer? Claro! Vou fazer, tem um canto, o canto da calma, o canto do relaxamento. Uma coisa que eu gosto de fazer é um menu relaxamento. Então, você fazer com as crianças. Bacana. O que você gosta para relaxar? Eu gosto de colocar meu pé na água quente. Ou, sei lá, eu gosto de fazer massagem. Vai lá a mãe e o pai, faz uma massagem, né, um no outro. Tem aquela garrinha, sabe? Aquela garrinha para aqui da cabeça, colocar na cabeça. Sim. Então, eu acho que e é interessante porque há uma mudança de bloco, né? Na hora que você muda, peraí, não, agora não dá. Mamãe está muito nervosa, então você faz o reconhecimento da sua emoção, ou até da criança também, ó, a mamãe tá vendo que eu tô vendo que você tá começando a ficar com raiva, ou que você tá chateado, que tal então dar um tempo? Porque eu costumo dizer, nessa questão de birra, por exemplo, sem plateia não tem show, né?
Você já viu algum ator dando show para Sem, sem plateia, não. nenhuma plateia? Então, a gente tem uma estratégia que é o ignorar planejado Uhum. para a criança que está com algum comportamento indesejado. Então, eu acho que vale a pena, primeiro, validar aquela emoção. Ó, eu estou vendo que você está Ver o que tá pegando. chateado, está irritado, Ver o que tá isso. pegando. Mas isso lhe dá o direito de ficar berrando ou de ficar isso ou aquilo. Se a criança continua, às vezes uma coisa você pode mudar a atenção dela. Ah, olha aquela, né? Não dá atenção para aquela birra que ela está fazendo, mas você tentar trazer a atenção. Ah, vamos olhar aqui. Ai, que flor linda. Vamos olhar. Inventa alguma coisa para puxar a atenção dela para ali. Se ainda assim não funcionar, aí eu acho que aí você ignora. Aí você ignora, finge. Claro que isso não dá para fazer num restaurante, né? Já Sim. pensou aquelas crianças que, né, começam a dar aquele show, berrar, espernear no chão, e cai, e grita no meio de um restaurante, aí você vai ter que tirar a criança dali, ir pro carro, ir embora, sei lá, Claro. né? E conversar num outro momento. Mas enfim, só quis falar da birra porque eu acho que é uma coisa que pais se Não, debatem muito, né, com esse tipo de Luciana, comportamento. eu até queria te perguntar, assim, ó, uma curiosidade minha, a gente vê das crianças que são mais birrentas, que são às vezes mais, são exigentes, né, porque isso também tem a ver com o temperamento que a gente estava falando, mas a gente sabe que sempre tem um conteúdo por trás disso que tem que ser ouvido, que tem que ser prestado atenção, não é à toa, então tu é birrento, porque tu é chato, porque tu é igual ao teu irmão, porque tu é igual ao teu avô, não, né, olha e vê o que está acontecendo. Mas me pergunta para ti, assim, ó, tem algumas crianças que eu percebo que são muito agitadas mesmo, sabe? Que elas são muito aceleradas às vezes, assim, que assim, a energia é muita energia. Nem são crianças birrentas, crianças, não, mas são crianças assim com muita energia mesmo, e às vezes está dentro do apartamento, né? São crianças assim, que precisam de muita, né, às vezes de muita coisa acontecendo para suprir. O que normalmente a tua experiência assim, tu recomenda para as crianças que são mais inquietas mesmo, sabe? Às vezes nem é um problema, é energia mesmo, sabe? É energia, muita energia. O que tu acha assim? Como é que vai pro canto da calma? Mas eu fico pensando se não fica uma coisa muito 880, né? 88, né? Tu entende? Tu tem Sim, alguma dica? sim. Então, essas crianças, claro, se elas estão saudáveis, né, se não tem nenhuma condição ou nenhum quadro, eu acho que você tirar essa Possibilidade, né? hipótese, Hipótese, né, tá, essas possibilidades. Eu acho que tem que tá. ver, sei lá, uma criança de repente que está com hiperatividade, que até é um quadro já Sim, instalado de mas é um quadro muita clínico, inquietude e impaciência, que aquilo está causando um sofrimento para ela, porque tem isso também, né? perfeito. Você observar se. Como é que você pode observar isso? Se aquilo está causando um sofrimento e já está trazendo um prejuízo para a criança, aquela coisa que ela não consegue, é uma agitação que já está trazendo, às vezes, muitas vezes interfere no sono, às vezes até na alimentação, a criança não consegue parar para comer, né, Perfeito. para se alimentar, é uma coisa constante e aquilo está trazendo um prejuízo, eu acho que vale a pena checar com os profissionais, né, o psicólogo, um neuropediatra, um psiquiatra, enfim, Tá. infantil, né, ver isso daí. Tirando essa condição, vamos dizer que a criança não tá bem, mas ela precisa, né? Então eu penso que precisa, aí realmente precisa criar, igual você falou, algumas brincadeiras, né? A criança ela precisa ter mais como extravasar tudo isso. Agora a gente está em plena quarentena, né? Então, às vezes, é dançar, ver se a criança gosta, né? De dançar, ou sei lá, se dá para ir lá embaixo e andar de bicicleta, né? Às vezes pular corda, enfim. Aí tem que ver, né, as brincadeiras, o que é que dá para fazer. Mas Tá. eu penso que precisa, no caso, ver como é que extravasa essa Tá. energia. Porque às vezes você vê a questão do cantinho da calma, tudo bem, é um local que você vai ali mais para relaxar. Mas às vezes, por exemplo, passear com o cachorro.
né? Pode ser uma forma ali, né? Ou correr ali, sei lá, mora em casa, né? Às vezes vai morar num apartamento, não vai ter, né? Às vezes tem pouco espaço. Então tem que criar alguma coisa ali, né? Para poder a criança tá extravasando essa De forma. jeito, E às né? vezes De jeito. até e às vezes também estimular outras habilidades. Por exemplo, eu gosto muito de quebra-cabeça e criança gosta, viu? As crianças gostam. Então é uma forma de você estar ali, é uma atividade que você faz em família, né? E que a criança fica concentrada, ela tem um objetivo para completar, né? Ela começa a aprender. Eu sei porque minha netinha eu faço, às vezes, quebra-cabeça, tudo bem que aí ela chama a mãe, porque imagina fazer quebra-cabeça online, né? Não, é difícil. Mas, cara, ela vai, e ela tem 4 anos. Então, imagina as crianças maiores, né? Você vai dando quebra-cabeças, eu acho que é um. Legal. Aí tem, claro, tem outras que vão gostar de xadrez, né? Outros jogos, mas jogos de tabuleiro eu acho fantástico para tanto para interação, né? E também mantém essa atividade mental, né? A criança, porque às vezes a criança está agitada, mas não só para estar correndo, tá, né? Às vezes ela quer se entreter, ela quer um desafio, algo ali que você, né, que ela possa estar interagindo e estar mais numa dinâmica, né, familiar mais ativa. Que coisa bem boa falar contigo, assim, porque, nossa, é muita coisa, porque tu vive isso no dia a dia, tu estuda, tu te aprofundou muito, É. tu tem experiência, tu ama a educação, né? Então, assim, você, nossa, assim, eu ficaria aqui, eu mesmo fazendo perguntas, tenho certeza que teria, porque é muito legal saber todas essas dicas, porque abre o nosso universo, né? Assim, o que que eu vou fazer, né, agora? Qual a ideia que eu vou ter? Então, assim, é delicioso falar contigo, assim, com certeza eu vou querer que tu venha Ai, falar mais de coisas, assim, da rotina, de o que fazer, eu acho que muito oportuno. E assim, as pessoas também vão te procurar na Neosinapses, né? Te seguir e pedir dicas e ver como é que você funciona, e conhecer o teu trabalho, porque você também está com uma proposta de grupos online, né? Então, e aí eu queria que tu falasse do grupo que você vai fazer agora, que dá para uma ideia de começo, dia 24 de agosto. Eu gostaria muito que tu contasse pra gente como é que vai ser esse grupo que é para pais, porque eu sei que eu fiquei muito no teu pé com isso, Luziânia faz grupo para pais, Luziânia, né? sim, Porque foi tu atende mesmo. bem criança, né? E aí eu disse assim, Lu, faz para pais, os pais precisam, eu sei porque eu lido com isso muito no consultório, né? E aí eu quero indicar, eu indico para onde? Eu te indiquei um monte de gente. Então, por quê? Porque qual é o teu trabalho? O que que tu tem agora planejado para esse mês agora para os pais? Fala aí, online. Isso. Então, com essa pandemia, a gente recolheu, né, as atividades, a gente não está fazendo atividades presenciais. Tá. Esse programa, que é todo baseado aqui, eu até estou com o livro aqui, ó, é todo baseado nesse livro, Eduque com Carinho, da Lídia Ah, Weber, que né, amor. que é um programa que ela montou, é um programa que já foi testado, então tem toda uma fundamentação e é um protocolo. Então, são 8 encontros com os pais, a gente vai estar mantendo essa proposta que é mais vivencial, de Tá. troca de experiências, né? Os encontros não ficam gravados, então não é aula, não é aula para pais. É ao vivo, Então, né? Uma interação com os pais, a né? ideia é essa interação, eu vou fazer uma mediação, a gente vai estar trazendo questões práticas, tarefas para fazer entre Que né, legal. uma semana e outra, e a gente vai trabalhar esses princípios, né, do amor incondicional, dos princípios do comportamento, como é que a gente faz, né, para mudar um comportamento, reforçar um comportamento que está positivo e que a gente quer que continue, e também esses comportamentos indesejados, como é que a gente muda, porque isso também precisa mudar o nosso comportamento para poder mudar o comportamento do filho, né? Então, a forma que a gente interage, aí vai ter um pouco de autoconhecimento, de comunicação positiva, a gente vai poder identificar melhor, até com escalas e com questionários, qual o meu estilo parental, também recorrendo às memórias de como a gente foi A nossa história. educado pelos nossos pais.
Então, a Legal. gente vai estar revisitando essas memórias também, né? Para identificar esse estilo. Vamos falar de limites, quer dizer, como dar limites. Hoje até uma mãe me perguntou, né? Lá no que eu publiquei aí, coloquei para deixar perguntas, e ela perguntou, né? É possível dar limites com afeto? Né? Porque a gente tem essa, a gente aprendeu assim, né, de que parece que você tem que dar um não brigando, né? Você não pode dar um não com amor. Quem dá limite é Então, ruim, né? Quem dá limite é ruim, é brabo, é sem é paciência. o Não, chato, né? essa Ou é a bruxa. a criança quer limite, né? E, Ela quer limite, porque ela e, precisa, ela assim, alguém tá por mim, né? Eu preciso disso. E aí são 12 pessoas no total, né? Isso, no Tá. máximo 12 pessoas, então os grupos são pequenos, né? Exatamente para a gente poder atender a essas dúvidas, as demandas, né, de cada pai. Tá. E aí a gente vai, cada encontro tem 2 horas. Então eu tô com duas possibilidades de encontro, uma na segunda-feira à noite e Tá. outra na sexta-feira à tarde. Hum. Talvez a gente possa abrir turma aí no sábado também, mas a princípio eu estou trabalhando com esses 2 horários. A gente vai começar agora no final de agosto, né? Como você falou, é naquela última semana, dia 24, é o da segunda-feira, né? E no sábado, ou na sexta, na sequência. E aí fica o convite, porque de fato, acho que eu concordo. Você falou que foi o Rafael que. Rafael. Uhum. É o Rafael, né? Eu concordo com o Rafael e mais uma vez reforço que para ser pai, né, e mãe nessa tarefa, para exercitar essa tarefa, a gente precisa de um investimento, de tempo, de envolvimento, de estudo. Então, é todo um conjunto que a gente precisa para poder criar, né, para poder formar crianças mais felizes, mais resilientes, né, com uma autoestima mais elevada, Adultos saudáveis. adultos saudáveis, né? Então, E é adultos nesse sentido saudáveis aí. cuidarão de mais outros crianças que serão saudáveis, quer dizer, né, a gente vai passando isso à É, frente. Então, uma vez que a gente começa imediatamente a cuidar dessa questão, né, porque a gente, assim, não é instinto, como você falou, né, não, se cria, né, não se cria, gente, não se cria. E eu digo isso como psicóloga clínica, atendendo adulto, não se cria. É um estrago às vezes. é. Então, a gente precisa ficar E aí atento a gente e responsável, né. E Desculpa. aí, se a gente segue esse fluxo, né, a gente entra num ciclo virtuoso, que é como você falou, né, geracional. Você vai ajudando essa geração cresce mais saudável, e aí a gente cria o tal do mundo mais feliz, né, um mundo melhor para se viver, para se conviver, porque essa mudança, né, começa nesse núcleo familiar, que é essa célula, eu chamo de célula social, né? Então Criança, é uma célula que vai, claro que esse mundo para melhorar, ele vai levar muito tempo, né? A vai gente sabe que começar, não né? é assim, mas a gente começa aquela historinha, né, do beija-flor, que estava tendo um incêndio na floresta e o beija-flor ia de gotinha em gotinha e tentando apagar o incêndio, né? Aí algum outro bicho falou: "Não, mas você não vai dar conta de apagar esse incêndio". Aí ele falou: "Mas eu estou fazendo a minha parte". Sim. Então, Luzi, vou ter que te cortar por causa do nosso tempo. Eu quero agradecer todo mundo que ficou, tá? Quero agradecer muito você e saiba que eu vou te chamar de novo, tá? tá E, bom. e Eu assim, vou ó, vir com prazer. tá. Eu Gente, adorei também estar aqui com você, conversando sigam a aqui sobre esse Luziane aí, porque essa mulher tem um monte de conhecimento.